Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa continuar a trabalhar com o PET, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Caminhamos aí, galera, tá faltando agora só, resolvendo o 4 agora, falta apenas o 5 e o 6 para a gente poder despedir. É o final. E toda vez que eu falo isso, dá aquele apertinho no coração, mas eu só tenho a agradecer. Ter tido vocês com a gente aqui foi um prazer, foi uma honra. E a temática de hoje é uma temática muito importante. Nós iremos falar sobre a redemocratização do Brasil, ou seja, a volta dos direitos após o tal regime militar. Reparem que nessa imagem, quando eu disse que amanhã vai ser outro dia, era o sonho de muita gente. Superar todo aquele autoritarismo que foi característico do regime militar brasileiro de 1964 até 85, beleza? E antes de eu falar dessa questão da volta da liberdade, direito de expressão das pessoas poderem falar, eu queria convidar vocês a conhecer o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, onde eu estou inserido, e vários outros colegas, é um projeto onde a gente utiliza várias e várias mídias digitais. Como é o caso, você está vendo aí, você tem o nosso contato WhatsApp, você tem o nosso Twitter, você tem e-mails para poder entrar em contato conosco, você também tem o Facebook, a galera que fica procurando informações bacanas sobre concursos vestibulares, sobre Enem, o nosso Instagram também está aí para isso, inclusive para você se programar de acordo com as aulas do PET. Aqui no YouTube, claro, para você que não se inscreveu, para você que ainda não deixou seu like, aproveita o momento. Você também encontra a gente em plataformas de áudio, você tem podcast bem bacana e agora está pronta. Eu posso falar para vocês que está pronta a nossa plataforma. Quiser conhecer, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Beleza, galera? Isso é tudo muito bom, isso é tudo só é possível por sua causa. E eu queria, tá? Eu queria, na verdade, chamar o Dicão para deixar um recado. Eu sei que a gente está vivendo aqui, quando a gente fala em redemocratização, quando a gente fala direito, liberdade de falar, as pessoas voltaram a ter o direito de falar, eu não podia começar essa aula sem prestar uma homenagem, tá? Ela que tanto, na verdade, fez muita gente sofrer com as suas músicas e deixa o Brasil um tanto quanto órfão de uma mulher que, mesmo que você não goste do seu gênero musical, eu acho que ela não tinha noção do que ela representa ao empoderar a mulher, ao dar à mulher o direito de poder falar. As pessoas condenam, mas não tem como negar a influência dela, então que descanse em paz. Uma jovem de 26 anos e que deixou seu recado. Então acho que a Escola Online também fica um tanto quanto triste. O Dicão deixa muito claro que ela hoje mora em nosso coração também. E eu acho que hoje o Brasil todo, né? Hoje, ontem, se depara com uma notícia que a gente fica na sofrência, com a certeza de que ela deixou o seu recado, tá bom? Então, diante dessa nossa homenagem, eu acho que a Marília Mendonça deu voz a mulheres que realmente queriam falar e encontrou seu espaço, eu acho que é isso. E o que a gente vai falar, o assunto de hoje tem muito a ver com a Constituição, com o direito dessas chamadas minorias, não em número, mas em representatividade, ela tem o seu papel. Galera, prestar então minha homenagem a ela, a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Queria convidar vocês o seguinte, vem com a gente para rodar a vinheta. Bom, bacana, né? E hoje eu fiz questão de deixar a vinheta muda para a gente refletir sobre essa perda. Mas bora lá. Vamos lá, galera. Vamos fazer a coisa funcionar. Show de bola? Bom, então é o seguinte. Vamos começar a trabalhar com esse assunto. Os movimentos sociais e a luta pela redemocratização do Brasil. Galera, nos anos finais da ditadura civil-militar, ou seja, década de 80, o Brasil passou por um processo de redemocratização. Elaborou-se uma Constituição com ampla participação da sociedade civil. E essa nova Carta Magna, conhecida como Constituição Cidadã, essa aí ó, que está aqui em cima, beleza? Foi promulgada em 1988. Então a primeira coisa que a gente vai lembrar, quando a Constituição é promulgada, quer dizer que ela é votada. Então é feita uma Assembleia Constituinte, se discute muito as opiniões diversas para chegarmos à Constituição que hoje está em vigor. Estabeleciam-se assim novos caminhos para a liberdade e a cidadania, ou seja, a representatividade, o direito à participação.
Desde então, o Brasil tem buscado, em meio a percalços econômicos e sociais, consolidar a democracia e reposicionar-se no mundo globalizado. Não é fácil, viu? Porque às vezes o que está ali, o que está aí na nossa Constituição, nem sempre é cumprido. Tá? Ditadura e direitos sociais. A liberalização do regime militar, conhecido como abertura política, teve início do governo Geisel. O Geisel, galera, o Ernesto Geisel, ele falava o seguinte, né? Quando ele assumiu, o Brasil já vivia 10 anos de regime militar, vivíamos os efeitos da crise mundial do petróleo, e o Geisel ele fala sobre a ideia de promovermos uma abertura lenta, ou seja, de acordo com o tempo que o militar achar, gradual, no processo que ele considerar decente e segura. Então Ernesto Geisel falava disso. Tá? E havia essa pressão pelo quê? Pelo fim do regime militar, porque eu estou falando aqui de 10 anos. E aí essa abertura começa no governo dele, vai acabar pressionando muito o governo Figueiredo, mas infelizmente a gente vai ver que não é a forma com que a gente imaginava. E avançou graças à ativa participação de diferentes setores sociais. A revogação do Ato Institucional número 5, aquele que foi criado em 3 de dezembro de 68, o pior dos 17 atos institucionais, o fim da censura prévia e anistia política, ou seja, o perdão dado àquelas pessoas que foram perseguidas, a possibilidade de organizar novos partidos políticos, porque você vai lembrar que, de acordo com o ato institucional número 2, que foi criado durante o regime militar, o que aconteceu, galera? O Brasil ele tinha o chamado bipartidarismo. Então, a partir de 1965, só tínhamos 2 grupos políticos. Quem era favorável ao regime militar filiava-se à Arena, Aliança Renovadora Nacional, e quem era oposição filiava-se ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Tá? Lembrando que essa oposição tinha que ser uma coisa muito cuidadosa, porque atos anteriores davam ao presidente o direito de caçar esses opositores. Beleza? Então se falava também da volta das eleições diretas para governadores e prefeitos. Isso realmente fez com que a sociedade começasse a acreditar no Brasil novo. Beleza, galera? Olha só, a partir do final da década de 70, 78, 79, movimentos grevistas ressurgiram no ABC paulista. Por quê? Porque no final da década de 70, início da década de 80, a gente está vivendo um fantasma que nos assombrava. Tá? O milagre econômico proposto pelos militares começou a fracassar e a inflação começou a bater a porta. Tá? Então a região do ABC, hoje a ABCD Paulista, uma das regiões mais industrializadas do país e que hoje sofre com fechamento de indústrias, como é o caso da Ford, e que abrigava fábricas grandes e modernas, produtoras de bens de consumo duráveis e que contavam com dezenas de milhares de operários. Ford, 25 mil trabalhadores e a Volks, 38 mil. Apesar da legislação antigreve, que muita gente vai lembrar que não era uma coisa permitida, os trabalhadores passaram a desafiar o governo e sua política salarial, realizando gigantescas paralisações que chegaram a reunir mais de 80 mil grevistas. Tá? Muita gente vai lembrar que a atuação de Luiz Inácio Lula da Silva começa no movimento sindical das grandes greves que aconteceram no Brasil. Dentro da estrutura do campo, onde a estrutura fundiária, ou seja, aquela questão de muita terra na mão de pouca gente, permanecia intocada, houve o ressurgimento da luta em prol da defesa do trabalhador rural. Vemos aí a imagem da grande greve e tal. Data de 1975, a Comissão Pastoral da Terra, criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a famosa CNBB, para atuar nas questões agrárias. E de 79, a formação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Igualmente significativo foi o surgimento dos movimentos urbanos em prol da moradia, como o Movimento contra os Loteamentos Clandestinos de 72, o Movimento dos Moradores da Favela de 79 e o Movimento dos Mutuários BNH de 84. Tá? Hoje, quando a gente fala do MST, Movimento Sem Teto, onde o Boulos ele realmente tem grande representação, tá? Isso também é fruto dessas o quê? Dessas pressões, tanto por causa dos trabalhadores da cidade quanto dos trabalhadores do campo. Então, esses movimentos que surgiram na época, por sua vez, foram acompanhados de intensa participação popular. Apesar da proposta ter sido derrotada no Congresso, o clamor das ruas foi fundamental para tornar irreversível a saída dos militares do poder, o que se consubstanciou com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney. Por quê?
havia aquele sonho, né, de que as pessoas pudessem votar para presidente. Por quê? Porque já se votava para prefeito e governador. Então, a permanência do militarismo no Brasil estava complicada, e lembrando que, como nós vimos, como o regime militar não é uma questão exclusiva do Brasil, então, como a Guerra Fria acabava e o poder americano ficava cada vez mais fragilizado, ficava muito difícil também sustentarmos um governo militar aqui no nosso país. Beleza? Então vamos lá, galera, olha só. A música no contexto da redemocratização. Muita gente fala, moçada, que a década de 80, ainda mais hoje que a música sente uma perda muito grande, tá? A década de 80 é uma década que ela tem uma produção absurda. É uma década do que a gente chama do auge do rock nacional. Por mais que a década de 80 seja considerada a década perdida, e aí, claro, que é bom a gente tem que falar, se tiverem oportunidade, assistam do pessoal do Nerdologia, tá? Anos 80, década perdida, que fala da economia, mas é uma década de muita produção cultural. Por quê? Porque você já está rompendo um pouco aquelas censuras características do regime militar, e aí muita gente começa a usar a música para poder se comunicar, tá? Nós temos aqui um detalhe, a música Que País é Esse? Não preciso nem falar, daqui a pouco eu vou mostrar, queria até colocá-la aqui, mas eu sei que eles iriam censurar o meu vídeo e tal. Foi composta por Renato Russo em 78, na época do grupo Aborto Elétrico, e lançada pelo Legião Urbana em 1987. A letra aponta para o sentimento de revolta, indignação dos brasileiros em frente ao projeto político e econômico levado adiante pelo regime militar. Tá? Poderia estar aqui. Uau! Que país é esse? Tem alguns shows que a galera grita, é a pi do Brasil. Gente, mas olha o que ele fala, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. No Amazonas, na Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Terceiro mundo se for, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Olha isso, galera, o recado dado. Vejam vocês aqui, né? O Aborto Elétrico, dessa banda que vão surgir, né? Quando ela realmente acaba se separando, surgem 2 grandes grupos do rock nacional, tanto Legião Urbana quanto Capital Inicial. Galera, para você aí que vai fazer Enem, jovem do 3º ano, quiser ouvir uma boa música, procura a história dessas 2 bandas fantásticas. Vou aqui propor a minha idade e tal, mas é um cenário de de muita coisa. Você vai ver o Traje a Rigor, o Paralamas do Sucesso, Heróis da Resistência, Plebe Rude, Lobão e os Ronaldos, Kid de Abelha e os Abóbora Selvagem, Biquíni Cavadão, João Penca e os Biquinhos Amestrados. Então havia muita coisa, a galera realmente fazia da música uma forma de poder se comunicar, porque você ficou muito tempo calado. Beleza? Então a música ela tem o seu papel, beleza? Como também a gente não pode esquecer da poesia no contexto da redemocratização. Em 1975, o poeta maranhense Ferreira Goulart publica o livro Dentro da Noite Veloz. No texto, o autor toca de modo astuto nas feridas abertas pelos anos de repressão, sem contudo cair no discurso panfletário. No poema Maio 64, Goulart escreve: galera, mas quantos amigos presos, quantos em cárceres escuros, onde a tarde fede a urina e terror. Há muitas famílias sem rumo esta tarde, nos subúrbios de ferro e gás, onde brinca e remida a infância da classe operária. Inclusive eu coloquei aqui do lado, tá, gente, para você entender, o poema onde ele vai falar. E vejam vocês, ele está dando uma cutucada nos chamados porões da ditadura. Beleza? Então realmente as pessoas, por exemplo, vêm aproveitar o momento de liberdade para poder na música, na poesia, inclusive nas próprias charges, né? Se a gente for olhar, por exemplo, nós temos uma imagem emblemática no material de vocês, olha lá. Queremos votar, direta já, o voto é nosso. Vote para sua casa, povo. O povo é legal, perdão. Então vejam que havia essa pressão, né, de que a sociedade queria. Nós temos aqui uma outra charge que eu coloquei aqui, tá? Olha o quanto, na verdade, o movimento Direta Já vai crescendo. Olha aí como aumenta, parece uma bola de neve. Não te preocupa, no Brasil não tem neve. Então, quer dizer, os militares realmente vem comandando um pouco a ideia. Porque havia um sonho, né, galera? Você vai lembrar que foi proposto a emenda Dante Oliveira, um deputado do então PMDB,
que já que havia sido garantido a volta das eleições diretas para governador e para prefeito, por que não presidente? Só que infelizmente, galera, a emenda proposta, ela realmente o que? Não passou. Ela não atingiu a votação, o número de deputados que pudessem trazer de volta o sonho da eleição direta. Show de bola? Então era um clima realmente de quê? De esperança, mas que acabou sofrendo um balde de água fria com a negativa das diretas já. Então vamos lá, galera. A Carta Magna do Brasil, de 88, que foi apelidada de Constituição Cidadã, porque qual é o conceito de cidadania? Não só garantir o voto, ampliar o direito a voto, mas também o que? Dar voz aos movimentos sociais, tá? Então, e permanecer em vigor até hoje. Em sua opinião, claro, né, eu estou colocando uma sugestão de resposta, qual é a importância de a Constituição incorporar as reivindicações e as conquistas do movimento social? Gente, primeira coisinha básica, acho que a palavra básica aqui para a gente poder pensar na nossa resposta é a palavra de reconhecimento. Acho que a primeira palavra que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, que é a Constituição que ela vai reconhecer esses direitos. Tá? Inclusive eu coloquei aqui o seguinte, né? Você está vendo a Constituição e olha só, gente, eu sei que você briga às vezes comigo, meu tamanho do pet, professor, mas o que eu coloquei, gente? A Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, o que ela vai fazer? Ela vai por ampliar a participação de eleitores, por quê? Porque ela vai ser a primeira Constituição a reconhecer o direito do voto analfabeto. Ela também representa uma conquista para grupos que não tinham tanto espaço, por exemplo, as mulheres. Porque a Constituição de 88 ela vai oficializar a igualdade jurídica entre homens e mulheres. Por exemplo, antigamente você tinha o chamado pátrio poder, o poder do pai. A Constituição de 88 estabelece para a gente o que a gente chama do quê? Do poder familiar. A palavra do pai e da mãe tem o mesmo peso. Tá? A gente destaca também a questão das minorias, o que? Os grupos negros. Quando você, o que, moçada? Quando você também coloca a questão do racismo. Tá? Se você pega o artigo 5º, inciso 42, que transforma, claro que a gente tem muito a evoluir ainda, mas o racismo é um crime inafiançável, ou seja, você não pode, se comprovado, o problema é comprovar isso, pagar fiança, você tem que responder, não responde em liberdade, e ele também não tem tempo, ele é imprescritível, ele não prescreve. Tem tempo? Não. O tempo que se você justificar o agressor, aquele que comete o crime, ele tem que pagar. Reconhece também os direitos dos índios, tá? Com o artigo 231, você vê, por exemplo, hoje também pressões do movimento LGBTQ+, desculpa aí se de repente faltou alguma sigla, tal, mas a importância também hoje, que vem se falando de emendas, a questão da união homoafetiva. Então repara que essa Constituição ela procura trazer isso. Tá? E claro, dar a esses movimentos, eu estava vendo o quanto se aumentou, por exemplo, galera, estudantes negros, salvo engano, estava vendo uma reportagem hoje na UFRJ, estudantes negros e pardos, tá? Por quê? Pela questão de política de cota, com a ideia de educação, essa Constituição ela tem esse papel. E por mais que muitos governos não queiram aceitar, muitos governantes venham criticá-la, ela tem o seu papel importante. Tá? Falamos semana passada sobre o que algumas conquistas também da política do bem-estar, como a ideia do SUS, e realmente o que também uma grande conquista da nossa Constituição. Beleza, galera? Eu acho que é importante você pensar nisso e construir. Até mesmo para você pensar numa redação, sabe? Que direitos, quais são esses movimentos, quais são essas minorias. Galera, hoje tanto se briga, né? Para que haja uma maior representação das mulheres. Elas têm cota de participação na política, mas a gente vê que ainda não é tão fácil. E olha que as mulheres já são a maioria da população brasileira. Mas vamos lá, vamos conseguir. E mais uma vez saudando Marília Mendonça por tudo que ela representa. Beleza? Vamos lá, galera. Questão de número 2 aqui. Olha só. Olha a charge do Enfio. Direta já. Claro, né? O que eu estou falando aqui? Ó? Voava-se o voo 254 na noite de 27 de maio de 1984. Exatamente um mês e 2 dias antes, ou seja, a 25 de abril, travou-se a penúltima batalha entre a nação e a ditadura. Ocasião em que esta, uma vez mais, a última vez, derrotara aquela, manobrando com suspeita habilidade no Congresso Nacional, para que fosse rejeitada uma emenda à Constituição que restabeleceu o voto direto dos cidadãos para a próxima escolha do presidente da República. Gente, o que eu estou falando aqui? Estou falando, infelizmente, da negativa por parte do nosso Congresso e aí, claro, os próprios militares esvaziaram a votação.
Salvo engano, por 22 votos, a proposta de eleições diretas para presidente ela não aconteceu. Tanto é que o primeiro presidente eleito via voto direto no Brasil é Fernando Collor de Mello. Mas havia uma esperança nessa época. Tá? Então olha só, gente, no final da década de 70, o Brasil começa a viver o processo de redemocratização. Com base nessa afirmação e no texto acima, comente sobre a campanha Direta Já e sua relação com o contexto político, social e econômico da época. Então a gente vê o seguinte, que eu estou vivendo uma época de muito o quê? De muita inflação atingindo os trabalhadores, a gente vê as grandes greves, uma sociedade cada vez mais querendo ser ouvida, tá? E que contexto é esse? O regime militar enfraquecido. Então o que eu coloquei para vocês? Olha só, galera, a campanha das Diretas Já foi um dos símbolos do final do regime militar. No início dos anos 80, ocorreu a volta das eleições diretas para prefeito e governador, que haviam sido proibidas pelos militares durante o quê? Durante o regime, né? Com o ato institucional número 3, eles proibiram eleição direta para governador e para prefeito em cidades acima de 200 mil. Era tudo eleição indireta. Diante desse cenário, um cenário de crise econômica, de sonhos sociais, o deputado do PMDB, Dante de Oliveira, propôs a proposta, que feio, né? Devia ter colocado aqui. Ele propõe a PEC número 5 de 83, que ficou conhecida como nome deputado, tá? É a famosa Emenda Dante de Oliveira. A campanha das Diretas Já, galera, vejam vocês, ela vem aqui da Emenda Dante de Oliveira, que ele propunha o quê? Que ele propunha fazer uma alteração na Constituição, autorizando o quê, galera? A volta das eleições diretas para presidente. Então, a Direta Já seria um clamor da população para que você pudesse votar para presidente. Só que, infelizmente, como a gente vai ver, tá? É claro que uma articulação dos militares de esvaziar a votação não deu à proposta do Dante Oliveira o quórum mínimo e essa proposta de eleição direta não foi aprovada. Mas, galera, a gente percebe que já não há mais clima para o militarismo no Brasil. Apesar que a gente ainda tem muito desse resquício, mas vida segue, bora lá. Então é esse cenário que a gente estava vivendo. Show de bola, galera? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem a última. Questão do Enem de 2015. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no palco da reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas de reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes e interlocutores que dialogam diretamente com a população do Estado. Não sei se vocês acompanharam, há pouco aí nós tivemos uma polêmica envolvendo o filme do então ator e agora diretor Wagner Moura, onde você tem a figura de Marighella. Tá? Marighella é um cara que vai lutar contra o regime militar, ele fez parte do movimento de guerrilha, inclusive ele é interpretado pelo Seu Jorge. Tá? E esse filme durante muito tempo ele foi combatido, inclusive seria o Mano Brown do Racionais, mas depois o Seu Jorge acaba assumindo, né, as gravações. E é um filme que agora está sendo exibido e parece que é o filme nacional com maior bilheteria já. E aí, quer dizer, isso realmente faz parte, porque ainda existe um pouco ainda dessa censura velada. Então, olha só, galera, no processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para... Que movimentos são esses? Movimento negro, indígena, LGBTQ+, tá? O que eles contribuem? Diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados? De forma alguma. Partido de representação política. Tá, galera? Vejam vocês. Fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado? Fragmentar? Eu quero é fortalecer, não é? Beleza? Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os movimentos eleitorais? Opa! Difundir a democracia representativa com o objetivo fundamental de luta política? Ampliar as disputas pela hegemonia das entidades trabalhadoras com sindicatos? Gente, eu estou falando disso aqui de entidade trabalhadora com sindicato. Gente, o que o movimento social quer? Galera, presta atenção. Gente, o movimento social quer tornar a democracia um valor que ultrapassa os movimentos eleitorais. Tá? Eu quero o seguinte, eu quero entender que a democracia é algo para todos, a gente faz política a todo momento, ok? A gente faz política a todo momento.
Então, quando eu falo de fundir a democracia representativa com objetivo fundamental, galera, eu não preciso necessariamente, é bom que tenha alguém que fale por mim, mas eu tenho que entender que a democracia, o conceito grego, lembra? De democracia, o poder que emana do povo, ele tem que ser algo que vai além da questão eleitoral, o povo pedindo. Lembra do rap da felicidade? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Tem um trecho que diz: o povo tem a força, só precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Eu só quero é ser feliz. Essa é a ideia do que realmente se fala no final do regime militar. Galera, então mais uma vez, agradeço a participação de vocês, tá? Deixo aqui mais uma vez o convite para a galera que queira participar. A gente está na cara do gol já, chegando ao dia do Enem. Quem puder estar com a gente, será um prazer. Galera, me despeço, como eu já falei, com um apertinho no coração, mas que eu sei que isso Deus conforta aos familiares e aqueles que sentem a perda. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.